Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas para uma Boa Ascensão. Gente, por aquelas coincidências da vida, né? Sincronicidades que não são coincidências, são obra do plano divino. Eu acabei assistindo um vídeo que chegou, sabe quando você abre assim o YouTube e ele mostra alguns vídeos, não sei por que cargas d'água saiu esse vídeo, mas na verdade um assunto que muito me interessa, né? Diz respeito a mim mesma e talvez a uma série de pessoas aí que tem uma consciência parecida com a minha, comportamentos parecidos com os meus, que é um vídeo falando sobre o adulto cristal, crianças e adulto cristal, né? Me considero uma adulta cristal, né? Sou cristal e agora, né? E nesse vídeo do Mautama Krishna, adorei. Um rapaz que fala várias coisas assim nesse sentido. Aliás, também assisti um outro vídeo que também vou falar sobre ele num segundo vídeo, mas muito legal, muito legal. E ele traz 10 sinais de que você é um adulto cristal. Eu não tenho a menor dúvida, só que eu vejo que eu, em alguns momentos, dou uma misturadinha. Em poucas situações, eu consigo ainda me comportar como índigo. Na maioria das vezes, eu sou muito cristal, muito, muito. E às vezes me sinto bem deslocada nesse mundo que está predominantemente com energia índigo, né? Putz, revolts, fazendo aí reivindicações. E eu de fato não consigo entrar nessa energia de maior, talvez, rebeldia ou de indignação. Eu não é que eu não fico indignada com as coisas, eu fico, mas a minha reação é muito mais de tristeza, às vezes me embrulha o estômago, falo sempre isso para Marcinha. Prefiro não ver coisas, não tenho entrado tanto em notícias porque fico muito mal, né? É uma energia completamente antagônica à energia que eu estou nesse momento, que é uma energia de muito amor. Então, prefiro não ver, né? Acabo passando por uma pessoa um pouco omissa, talvez, mas é algo que me faz muito mal. Então, eu achei bastante interessante ele ter trazido essas 10 características, né? E vou falar aqui do meu jeito algumas coisas que ele colocou lá no vídeo dele. Em primeiro lugar, né? O adulto cristal, né, ou ser cristal, independentemente da idade, ele é um ser amoroso, independentemente da situação. Ele vai escolher sempre o amor e não o embate, né? Faz de tudo para não entrar em conflito. Tenho falado aqui para vocês que a minha conduta mais natural não é apontar o dedo, né, na cara das pessoas, é deixar que o próprio universo atue e traga para elas a compreensão de que aquele caminho não é o legal, né? Eu uso como base a questão da interferência, que é um dos preceitos do Dr. Bá dentro da terapia floral, que é a não interferência, né? E o outro muitas vezes ele precisa entrar num caminho, vamos dizer, equivocado, é assim que ele vai aprender e a partir disso ele não vai errar mais o alvo, né? Então, a questão da interferência, mesmo quando existe uma boa intenção, ela é negativa, porque interfere no Dharma, no karma do outro, né? E traz bastante confusão. Para mim, traz muita confusão. Eu não consigo mais me interiorizar quando eu estou no meio dessa energia tão, para mim, mais pesada, né? Acabo me perdendo de mim mesma, a espiritualidade me fala uma coisa, o racional vem e me fala outra, né? E racional muito mais externo, não meu mesmo. E acabo me perdendo um pouco de mim mesma, por isso também tô um pouquinho mais quietinha aqui comigo mesma. E a energia
energia do índigo é sempre de entrar no combate, entrar no embate para defender a sua opinião, porque ele tem o compromisso de quebrar, né, estruturas vigentes, romper paradigmas que são dogmas muitas vezes que estão estabelecidos na sociedade e que precisa de uma força grande para ser rompido, com certeza, né? Então tem um porquê. É só que isso não ressoa muito mais comigo, né? Na verdade, eu nunca fui assim, mas eu tenho ainda algumas atitudes um pouco índigo, mas vamos dizer assim, não tanto no embate, mas em relação à minha própria conduta, de me manter naquela opinião, né? Ao custo de qualquer coisa, né? Quando eu vejo que o direcionamento que a própria espiritualidade está me dando, que não vai de acordo aí com o que a maioria das pessoas pensa, né? Graças a isso, no meu casamento, eu paguei um preço bem alto. Mas vamos lá, era aquilo que eu sentia que eu tinha que fazer e eu fiz. E não me arrependo de forma nenhuma, né? Foi a pessoa que mais me amou na minha vida e eu amei a ele, né? Como a pessoa que eu mais amei na vida. E o cristal, ele tem, obviamente, essa energia mais cristalina, que tem mais a ver com essas energias da quinta dimensão. Estamos, né, sendo transformados, né? Toda a nossa base atômica do nosso DNA, transformados da estrutura de carbono para a estrutura cristalina, né? Eu tenho a impressão que muito dessa transformação ocorreu durante o meu processo de emergência espiritual e, com certeza absoluta, após a minha união com o meu marido, porque ele também tinha essa energia extremamente amorosa, mesmo com todas as restrições em função do autismo, mas nós sabíamos ler a alma um do outro. Eu me abastecia com a energia dele e ele se abastecia com a minha energia. Então as coisas foram acontecendo e a gente foi evoluindo, talvez sem que nós mesmos percebêssemos, né? E hoje eu falo que eu tenho muita dificuldade em dar conta de tudo que eu faço porque a energia dele me abastecia. E hoje eu tô sozinha nesse sentido. Então, vamos dizer, a resistência para fazer determinadas coisas no aspecto principalmente intelectual acaba não vindo. Eu preciso descansar, chega de noite eu tô mortinha, tô cansada, né? A Márcia não gosta que eu falo que eu tô mortinha. Tô super cansada, desgastada, a mente não vai mais. E aí eu preciso, sabe, espairecer, vejo qualquer coisa no YouTube, coloco música e a hora que eu tô na minha cama para eu realmente distrair minha cabeça. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você escolher sempre a energia do amor e do não confronto nas suas atitudes. Segundo ponto, um ser muito que tem capacidades extrasensoriais, clarividência, clareaudiência, telepatia, né? Então consegue entrar na alma do outro ser. Eu tenho falado isso muito para vocês. Foi interessante ver descrito isso aqui, né? A energia do cristal é uma energia que está numa frequência superior à do índigo, né? Então, por isso acaba conseguindo ter essas capacidades mais desenvolvidas. O índigo já tem, mas o cristal ele está num nível um pouco mais acima já. Então ele vai fazer isso com maior facilidade, né? Eu falo que eu leio a alma das pessoas, né? Eu consigo sentir o que as pessoas sentem, mesmo que elas estejam à distância, principalmente pessoas da minha família espiritual, né? Então, ok. Terceiro ponto, um olhar profundo, olhos brilhantes, pessoa que fala com os olhos. Eu tenho escrito e tenho falado que essa coisa dos olhos, né? No mínimo faz uns 30 anos que eu não sei o que é me ver, me reconhecer sem a maquiagem nos olhos, porque eu falo, os olhos são os espelhos da alma, né? E parece que eu preciso sempre estar com esse olho destacado.
Eu falo que eu acho também que é o que eu tenho de melhor, que são os meus olhos, talvez, e o meu sorriso, é o que me traduz como alma, né? É interessante, quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu ainda estava no quarto ano da faculdade de psicologia e tinha um colega, eu lembro do nome dele até hoje, chamava Edgar, e ele já era quase um senhor, assim, bem mais velho do que eu. E ele uma vez olhou muito para mim e disse assim: Mara, os seus olhos têm um brilho que eu não sei de onde vem. Acho que porque você tá grávida e não sei, tem alguma coisa diferente no seu olhar. Depois outras pessoas já me falaram isso, né? Que os meus olhos têm um brilho diferente. Acho que hoje meus olhinhos estão meio. Talvez eu esteja aí com alguma coisa nos olhos que tem me incomodado muito nos últimos tempos, não sei o que é, se é uma catarata, o que é, que eu tô ficando velhinha, a coisa vai mudando, né? Mas claro que esse brilho, eu acho que é o brilho da alma, porque, como eu digo, os olhos são os espelhos da alma, né? Então, talvez por isso é que eu tenha sempre desejado estar com os olhos nesse destaque, né? Então, assim, o ser cristal fala com os olhos e a presença do ser cristal já transforma o ambiente por conta dessa energia num padrão mais elevado. As pessoas também sempre disseram isso para mim, mas isso é algo que é próprio do ser cristal, né? Vamos lá. Quarto ponto, alto nível de tolerância. O ser índigo tem um pavio mais curto. Aqui vocês podem ver bem a diferença entre um ser índigo e um cristal. Índigo Marcinha com uma alma 13, especialmente, né, na alma certinha do número que fala de um ser índigo. Eu tenho 13, mas na minha forma de me mostrar para o mundo, o que na verdade mudou muito, né? Eu reconheço muito mais o trauma de morte do que propriamente essa forma muito enfática de ser. Então a Marcinha e o Serginho Ludman, óbvio, né? Hoje até me emocionei com o podcast dele, Corações Valentes. Meu Deus do céu. Tava ouvindo aqui, tava até chorando sozinha. Depois deixei lá um recadinho para ele. Gente do céu, ainda bem que eu tenho essas pessoas que hoje me representam, porque eu não consigo mais entrar nessa energia do embate tão forte de verdade. E então o ser cristal ele tem um nível de tolerância muito alto, e eu digo que eu tenho, né? Eu tenho mesmo, mas também quando chega no fim, né? Não tem como. Acho que aí todo mundo tem o seu limite próprio, né? Mas o meu nível é muito alto, a minha corda estica muito, com certeza. Tem um outro nível de paciência, né? Que é próprio dos seres cristal. Compaixão, outro ponto, né? São extremamente compassivos, entende que todos somos um, né? Então eu não tenho muita necessidade mais, já falei aqui várias vezes para vocês, dessa necessidade de defender com unhas e dentes as minhas ideias. Eu passei por tanta coisa, gente, eu fui tão espremida, fui tão esmagada, né, no meu próprio ser, na minha forma mais autêntica de ser, né, por padrões familiares, por relacionamentos, por coisas que foram acontecendo aí ao longo da vida, que eu aprendi que eu sou assim e o mundo não é, né? E que eu não posso me perder de mim mesma. Então, isso é algo que eu acabo tendo que prestar muita atenção, porque a gente entrar no caminho que é do outro, muitas vezes é muito fácil, né? Quando eu não tenho essa capacidade de autoafirmação tão bem desenvolvida, quando eu não sei quem eu sou, né? Eu posso me confundir com o outro, posso querer a ter atitudes como a do outro, né? Na verdade, de repente até entrando num processo de simbiose energética, né? E não é esse o caminho, né? Porque cada um é um. Então eu falo que eu e a Marcinha, a gente é assim, né? Marcinha índigo, Serginho Ludman índigo e eu mais cristal. Não que eu não tenha atitudes índigo, como eu disse, mas
um pouco mais cristal, muito mais, sei lá, 80, 70% cristal e 20, 30% índigo hoje. Certo, compaixão, falei, né? Também uma pessoa que normalmente tem uma empatia muito grande com os animais, no sentido de não consumir mais produtos animais, né? Entende que o processo de sofrimento desses animais para chegar até a nossa mesa, né? Eu que assisti uma palestra falando sobre isso no segundo, terceiro simpósio de saúde quântica promovido pelo Wallace Lara. Eu esqueci o nome do menino, ele é um professor de yoga que deu a palestra. Gente, eu chorei do começo ao fim da palestra, quando ele contou todo o processo de extração do leite da vaca e, né, e da matança dos animais, como é que as coisas acontecem. Gente do céu, eu diminuí muito mais o meu consumo realmente de carnes. De leite eu ainda consumo, né? Mas de carne realmente eu diminui muito mais. Eu já sou uma pessoa que como bem pouca carne e mas ainda não sou nem vegetariana nem vegana assumida, não sou, né? Acho muito difícil, sempre tive que comer muito na rua e tal. Tudo bem que até você consegue escolher, né? Mas ainda não sou. Meu marido comia carne, então a gente fazia, mas era pouco. Ele também comia pouco, comia mais que eu, mas ainda assim comia pouco. Então eu entendo o sofrimento dos animais e acho que realmente uma hora a gente vai chegar nesse nível, né? Acho que tem que ser uma coisa natural, né? Outro ponto, consciência alimentar desenvolvida, né? Então é isso, entender a responsabilidade que a gente tem no consumo desses produtos são de origem animal e essas pessoas, esses seres cristal costumam ser intolerantes a uma série de alimentos como glúten, lactose, problemas com açúcar. Eu tenho hipoglicemia, então também não posso abusar demais do consumo do açúcar, ainda consumo, mas gostaria realmente de estar numa dieta um pouco menor de açúcar. Tem muita necessidade de chocolatinho, brinco com vocês, gosto muito do chocolatinho. Se puder comer um chocolatinho todo dia, nem que seja um bis. Eu como, porque faz falta para mim e falam que o chocolate é o único alimento que tem serotonina. Então vai ver que quando eu tô entrando meio num baixo astral, né, acabo compensando aí com chocolatinho. Meu marido, cada vez que ia no supermercado, vinha aí com 2, 3 chocolatinhos para mim. Lindo. E era o jeitinho dele de dizer te amo. Cuidar de mim assim. Outra coisa, um alto poder de cura, especialmente pelas mãos, né? Isso eu comecei a entender quando comecei a atender principalmente crianças, que elas na primeira e na segunda sessão, acho que já contei isso para vocês em vídeo, eu estava lá no processo de anamnese, que é um questionário de toda a vida da criança, com a mãe, muitas vezes a mãe, né, com a criança junto. É, Aí vinha a mãe, sei lá, na terceira sessão, nem tinha terminado a anamnese. Nossa, mas ele já melhorou muito. Como assim? Eu não comecei o tratamento ainda, tô na anamnese. Levei isso para minha supervisão e ela disse, né? Ela tinha toda uma compreensão também da parte energética. Ela disse, Mara, existe uma troca energética entre as pessoas durante uma consulta. Provavelmente a tua energia de cura já vai transformando a criança. E realmente eu comecei a perceber que isso acontecia com muita frequência, né? Que eu conseguia observar. Talvez eu não conseguisse observar muito profundamente nos adultos, mas nas crianças era algo assim incrível, né? Então,
a presença cura, né? A presença de um ser cristal num ambiente já exerce o poder de cura, porque tem uma frequência mais elevada e tem o poder de elevar a vibração também das pessoas ao redor. Olha só que legal. Outro ponto são seres visionários, né? São chamados arquitetos da nova terra. Olha que legal, gente, porque estão aqui realmente para ancorar as energias da quinta dimensão, estão vibrando numa outra frequência já superior, preparando o terreno para essa nova terra, né? Achei muito legal, me reconheço porque é assim que eu me vejo realmente, né? Mesmo que eu seja uma estranha no ninho e sei que sou, né, a bobinha, sei lá, né? Qualquer outro nome aí. Mas a minha natureza é essa, eu não consigo mudar. Não que eu não fique putz revoltos de vez em quando, fico. Mas como eu falei, a minha natureza mais verdadeira é essa. Eu não consigo ser diferente, não adianta. Então a minha função no universo é outra. No universo não, na Terra, né? E o último ponto, seres cristal são artistas natos, né? Adoram dançar, cantar e expressam-se pelas artes. Posso dizer que isso me representa, adoro dançar, adoro cantar. Hoje não tenho mais voz para isso, minha voz ficou muito rouca com o passar do tempo. Acredito que pelas questões aí do meu problema de tireoide, né? E também pela idade, é óbvio, né? Então, canto, mas eu comigo mesma, né? Onde tem um som bem alto, igual eu fiz aí na sexta-feira. Aí a gente bota a voz no último e estrumbica as cordas vocais e fica rouca. Mas cantava até bem nos nossos karaokês lá no passado, né? Fazia uma dupla muito boa com o meu cunhado, que tem uma voz maravilhosa. Mas hoje não dá mais. Vamos lá. Só no chuveiro. E expressam-se pelas artes, né, gente? Eu me expresso escrevendo, né? Não tem como. É a minha forma mais artística de ser, de conexão profunda com o meu eu superior, com a minha alma, é escrevendo. E essa é uma forma de arte, né? Então, e fazem a terra ascender através da sua arte. Eu diria que através dos meus livros, né? Com certeza a gente vai. E meus livros, falando até pela família espiritual, pela minha mônada, né? Muitas encarnações com o objetivo de escrever livros, né? Então tenho livros aí que fazem parte da mônada rolando aí pelo mundo e trazendo a sua mensagem. Talvez seja a mensagem que fique mais por mais tempo, né? Que um livro a gente pode ler um livro que foi escrito lá em 1500, 1600, né? E a gente tem condição de fazer isso e vai passando pelo tempo. Talvez seja o legado maior que a gente possa deixar, seja a escrita, né? Talvez a música, mas a música acho que um pouco mais recente a forma de gravação e tal. Então, tem uma ligação muito forte com a natureza, né? Eu sempre quis morar num lugar que tivesse natureza, sempre, sempre. Nunca consegui, só consegui quando vim aqui para Cotia, depois em Blumenau tinha mais natureza também na casa que nós moramos. Aqui, ainda não sendo tudo o que eu gostaria, né? Talvez meu desejo fosse morar mesmo numa chácara, né? Ou numa comunidade onde a gente pudesse ter realmente tudo junto. A gente brinca aí a Vila do Dicas, né? Que é uma ideia que a gente tem, com certeza absoluta. Mas vamos lá, vamos ver como é que a vida caminha para ver se isso vai ser realmente possível, né? Tanta coisa acontece, não sei. Mas uma ligação com a natureza a ponto de ser terapeuta floral, né? E fala de uma pureza de alma, né? E que se sentem esses seres cristal, sentem-se muito sozinhos. Eu me sinto bem sozinha, porque eu sou única,
em vários locais onde eu me relaciono com as pessoas, a minha forma de ser, né? Não é a mesma que todo mundo e com certeza isso traz uma solidão, com certeza, né? Mas tudo bem. E acho que essa solidão muito maior na minha infância, né? Por ter sido uma criança tão diferente e não reconhecida. Claro, naquela época ninguém falava disso e meus pais também não eram espiritualistas, né? Então acabei realmente me sentindo muito sozinha. E então se diz que os seres cristal normalmente são filhos de seres índigo, né? É como se fosse a consequência, o segmento. No processo evolutivo, eu venho como um ser índigo e me transformo num ser cristal. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, porque eu me sinto assim, como se fosse um ser meio híbrido, índigo e cristal. Certo, gente? Acho que é legal vocês, né, analisarem essas características, ver aí quem é que se reconhece. Acho muito bacana. Certo? Vamos lá. Sou um ser cristal, sou um adulto cristal. E agora, né? Vamos lá. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê. Ô, gente, não quer parar. Travou, gente. O que será que aconteceu? Acho que é para eu continuar falando.